Fala pessoal, tudo bem com vocês? Galera, olha esses exercícios aqui. Esse daqui foi o que eu apresentei lá no thumbnail, né? Mas antes de resolvê-lo, eu vou resolver um mais simples para mostrar como que a gente resolve esse tipo de situação. Resolva o valor de x nas igualdades abaixo. Quando há uma igualdade, muita gente se confunde, tem que usar média borboleta, fazer MMC. Eu já vi muitos alunos fazendo MMC nesse tipo de problema. Isso está equivocado, tá, pessoal? MMC, vou até escrever aqui, MMC, a gente só utiliza se nós tivermos uma soma ou uma subtração de frações. Então, você não utiliza MMC se não for uma soma ou uma subtração de frações, tá bom? E aí, o método da borboleta, que se vocês olharem na internet, vocês vão ver muitos falando sobre o método da borboleta. O método da borboleta é uma forma mais rápida de fazer o MMC. Então, o que nós vamos utilizar aqui para resolver esse tipo de situação é uma técnica que muitos chamam de multiplicação em cruz, outros chamam de multiplicação em x, mas qual que é a ideia? Quando você tem uma proporcionalidade entre duas frações, ou seja, se eu dividir 9 por 12, vai dar o mesmo resultado que eu dividir 3 por algum número, que eu chamei de x. E a gente vai encontrar esse valor de x. Quando nós temos uma mesma proporcionalidade, nós podemos fazer o seguinte, o valor do numerador de um vezes o denominador do outro, ele é proporcional, ele é igual à multiplicação do denominador do primeiro com o numerador do segundo. Então, é essa técnica que nós vamos utilizar. Por que isso funciona? Vamos mostrar com um exemplo. Vou pegar um exemplo à parte aqui. Meio com metade de 2. Ele é igual a 3 sextos. Olha só como a proporção se mantém. 3 é a metade de 6. Ou seja, se 2 é o dobro de 1 e 6 é o dobro de 3, essas igualdades estão coerentes, porque eu estou dizendo que se eu dividir 1 por 2, ele dará o mesmo resultado, por isso do igual, se eu dividir 3 por 6. E realmente, se você for na calculadora e calcular aí, ou fizer na mão, 1 dividido por 2 dá meio, né? Isso daqui dá meio. E se você dividir 3 por 6, também dá meio. Então, nós temos aqui, pessoal, uma situação em que as proporções são idênticas, as frações são idênticas. E se elas são idênticas, olha o que acontece se eu faço esse tipo de conta. 1 vezes 6. Vamos fazer aqui, 1 vezes 6. Isso dá 6. Vou colocar embaixo o resultado, tá? Vou deixar o igual aqui e vou fazer a mesma conta aqui, 2 vezes 3. Se eu fizer 2 vezes 3, isso daqui também dá 6. Olha só que interessante. Então, a multiplicação do numerador do primeiro vezes o denominador do segundo dá o mesmo resultado que eu pegar o denominador do primeiro com o numerador do segundo. Então, é essa estratégia que nós vamos utilizar para resolver esse exercício, porque eu não tenho uma parte do exercício, eu não tenho o x, que é o denominador do primeiro. Então, resolvendo a letra A primeiro, depois a gente resolve a letra B, porque a letra B tem uma coisa a mais aqui, uma soma, e isso influencia na resolução do exercício. Então, olha só, fazendo essa multiplicação, nós temos o seguinte, então eu vou resolver a letra A em primeiro lugar. Lembrando que eu deixo depois, no finalzinho do vídeo, eu deixo aí na descrição a foto dessa folha, tá? Então, quem quiser aí baixar e quero a foto para relembrar depois, sem ter que ver o vídeo, você pode baixar aí o material sem nenhum problema. Dá uma olhadinha na descrição que tem muitas coisinhas legais. Pessoal, olha só, fazendo a continha aqui, 3 vezes 12. Então, 3 vezes 12. Isso é igual, eu vou colocar o igual aqui antes, tá? Não faz diferença eu deixar essa conta na esquerda ou na direita na hora de montar. Só que é mais comum, os professores geralmente ensinam, assim por uma questão de organização, você deixar o x ou a incógnita no lado esquerdo, mas isso não é a regra, tá? É só uma questão de organização mesmo. Mas vamos lá, 9 vezes x, vou colocar aqui, 9 vezes x. Então, o que eu tenho aqui? Uma equação de primeiro grau. Como eu resolvo isso, Wesley? Para resolver isso, você tem que pensar o seguinte, que número que vezes 9 dá o mesmo resultado que 3 vezes 12? É essa a ideia. Para quem ainda nunca viu equação de primeiro grau, é essa a ideia. Mas tem formas para resolver isso. 9 vezes x eu vou deixar dessa seguinte escrita, 9x. Agora, o 3 vezes 12 dá para resolver. 3 vezes 12 vai dar 36. 2 vezes 3 é 6, 3 vezes 1 é 3. E aí nós temos que 9 vezes algum número é 36. Se você olhar na tabuada, você já descobre até de cabeça quanto que vale esse número. Mas se um número vezes x é 36, para encontrar o valor desse x, eu posso pegar o 36
e fazer a operação inversa de multiplicar por 9. Então, se esse 36 já vem de uma multiplicação de um número com 9, eu posso pegar o 36 e dividir por 9 para descobrir que número é esse, é o processo inverso. E se você fizer a divisão, você vai descobrir que 36 dividido por 9 dá 4. E aí você finaliza o exercício. Tem outra forma de resolver? Tem outra forma de resolver. Uma forma até um pouquinho mais rápida. Então, vou colocar aqui A de novo e vou resolver de uma outra forma antes de irmos para a letra B. Olha só que bacana. Então, nós temos 9 vezes 9 sobre 12. Vou escrever de ponta cabeça aqui, tá? Comecei com 9. Igual a 3 sobre x. Pessoal, olha só que bacana. Antes de começar a resolver, você pode simplificar a sua conta. Como assim simplificar, Wesley? Se você observar, tanto 9 quanto 12 dá para simplificar por 3. Você pode simplificar a sua fração. Isso é muito útil quando você tem uma fração muito grande, uma conta muito grande para resolver. Aí é muito útil, porque aí você diminui a sua conta e fica mais fácil de resolvê-la. Então, antes de começar a multiplicar em cruz, ao resolver essa divisão, ó, 9 dividido por 3 dá 3. E 12 dividido por 3 dá 4. E aí aparece uma coisa interessante, ó. Fica muito mais simples de resolver. Mas se você observar bem, antes de fazer as continhas, 3 dividido por 4 é igual a 3 dividido por 4. Olha, se aqui em cima é igual, embaixo também tem que ser igual. Então, x você pode deduzir que é o próprio 4, tá? Então, é uma outra forma de resolver. Escolha a que você achar mais interessante. Agora, vamos para a letra B. Olha só o que diz a letra B. A letra B diz o seguinte, que x mais 4 dividido por 8, então, não é só o x dividido por 8, pessoal. Agora, nós temos que x mais 4 dividido por 8 dá 36 dividido por 4. Então, vamos escrever isso daqui aqui, ó. Então, vamos lá. Letra B, vou deixar essa parte aqui assim circulado, porque era só uma observação. E nós temos como continha agora, pessoal, o seguinte, x mais 4 dividido por 8 igual a 36 dividido por 4. Se você optar por fazer a continha da seguinte maneira, vou dividir 36 por 4, né? Se você optar por fazer isso, você já simplifica seu problema. Mas eu vou resolver do jeito mais tradicional para mostrar um erro muito comum que muitos alunos cometem, tá? Se eu começar multiplicando em cruz, então aqui, ó, 8 vezes 36, eu vou escrever 36 vezes 8, tudo bem? Igual. Agora eu vou fazer aqui, ó, x mais 4 vezes 4. E aqui que está o erro muito comum, pessoal. Quando eu faço essa multiplicação, muita gente escreve assim, ó, 4 vezes x mais 4. Vamos lá. Dá uma pausa aí no vídeo e pensa um pouquinho por que isso está errado. Depois você volta aqui. Se você parou e pensou um pouquinho, olha só, onde está o erro? O 4 está multiplicando todo mundo, não somente o x, mas o x mais 4. Então, é importantíssimo, eu não posso esquecer aqui, pessoal, dos parênteses. Se você esquece dos parênteses, você vai só multiplicar o x por 4 e vai esquecer de distribuí-lo. E ao fazer esse parênteses, você pode agora optar por duas formas de resolução. Eu vou mostrar as duas para vocês. Olha só, pessoal, reposicionei aqui o papel para ficar melhor a visualização. A primeira forma de resolver é tradicional, é você pegar e multiplicar aqui, ó, 4 vezes x e 4 vezes 4, então você faz a distributiva, porque você está multiplicando 4 pelos dois números, então você multiplica os dois aqui, e você fica com 4x mais 4 vezes 4, 16, igual. E aí você tem que resolver essa continha, 36 vezes 8. Então, você vai lá no cantinho e faz 36 vezes 8. 6 vezes 8, 48, vão 4. 3 vezes 8, 24, mais 4, 28, tá bom? Então, fica aqui, ó, 288. Esse método tá certo, Wesley? Tá certinho, mas se você observar, você tem muita continha para ser resolvida. E se for um problema de vestibular, por exemplo, em que você chega numa conta como essa e vai resolver dessa forma, você demora muito para resolver. E em provas como Enem ou vestibular,
é muito melhor você resolver da forma mais rápida possível. Então, eu vou finalizar essa conta com vocês e depois eu vou mostrar outra forma de resolver. Então, passando o 16 para lá, ou melhor, subtraindo 16 de ambos os lados, né? Se eu subtrair 16 desse lado, dá 0. E se eu subtrair 16 desse lado, você fica com... Vamos fazer aqui, ó. 8 menos 6, vou fazer de cabeça, tá? Aqui dá 2. E 8 menos 1 aqui dá 7. É uma continha mais simples de ser resolvida. Então, você tem que 4x é 272. E agora, Wesley? Agora você faz o seguinte, né? Divide os dois lados por 4. Então, o x é o resultado de 272 dividido por 4. E para resolver isso, de novo, eu vou no cantinho e coloco aqui, né? Vamos lá, 272 dividido por 4. 27 dividido por 4 vai dar 6. 6 vezes 4 é 24. Mas se você subtrair 24 aqui, ó, ainda sobra 3. Abaixo 2. E nós temos que número que vezes 4 dá 32? 8. 8 vezes 4 é 32. E aí não sobra mais nada. Então, a resposta disso é 68. Então, um número que eu tenho que colocar nessa continha aqui, ó, para que essas igualdades sejam verdadeiras, é 68. 68 mais 4 dá 72. E 72 dividido por 8 dá o mesmo resultado que 36 dividido por 4. Beleza, Wesley, resolvido, entendi. Mas tem um jeito mais rápido, mais fácil? Vou mostrar para vocês agora. Vamos lá, pessoal. Para finalizar, como a gente faz isso de uma forma mais fácil, até mais rápido, né? Quando a gente multiplica aqui, ó, esse vezes esse vezes esse, nós temos que 4 vezes, abre parênteses, x mais 4 é equivalente, é igual a 8 vezes 36. Nós já fizemos isso. Só que agora nós temos uma estratégia muito legal aqui, ó, porque antes de distribuir, nós temos uma multiplicação aqui e uma multiplicação aqui. Então, eu posso dividir os dois, como nós temos multiplicação nos dois lados, eu posso dividir os dois por um mesmo valor. Por exemplo, eu poderia dividir os dois por 2, porque ambos são pares, tanto 4 quanto 8, tá? Lembrando que, quando eu divido uma multiplicação, eu divido só um termo, não os dois. Tem gente que divide o 8 e 36, não pode, tá? Porque não é uma multiplicação, ou divide o 8 ou divide o 36. Mas eu poderia também, pessoal, dividir por 4. Olha só que bacana. Se eu dividir esse lado por 4, sobra 1. 4 dividido por 4 é 1. E 1 vezes qualquer número é ele mesmo. Então, basicamente, se eu fizer 1 vezes x mais 4, vai dar x mais 4. Olha como facilitou a minha conta. Já diminuí a distributiva aqui, ó, já eliminei ela. E 8 dividido por 4 é 2. Olha como a conta também fica mais simples. O dobro de 36. O dobro de 36 é muito mais simples de ser resolvido, né? 6 vezes 2 é 12, e 3 vezes 2 é 6, mais 1, 7, que dá 72. E agora é só fazer a subtração. Vamos subtrair 4 de ambos os lados. Se eu subtrair 4 desse lado, eu fico só apenas com o número x, né? Que é um número que a gente desconhece. E se eu fizer 72 menos 4, eu chego no resultado de uma forma muito mais direta, muito mais rápida, ou seja, 72 menos 4 é 68. Então, é o mesmo resultado, porque é a mesma conta, só que de uma forma muito mais simples, ok? Pessoal, comenta aí depois nos comentários se vocês têm alguma outra forma de resolver isso que vocês perceberam ou acham que é mais fácil. Comenta aí para a gente descobrir. E fiquem à vontade no canal, tem muito vídeo legal por aqui. Até a próxima!